o Nicolas emplacou mais um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre o escândalo do INSS. Se você já estava indignado com 6,3 bilhões, como é que você está se sentindo agora, sabendo que já ultrapassa 90 bilhões? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos passar o vídeo do Nicolas também e vamos dar uma analisada, não minuciosamente, porque senão esse vídeo teria 50 minutos, mas vamos mostrar os pontos mais importantes, parar e dar uma comentada. Há uns dias atrás, há uma semana atrás, eu fiz vídeo sobre esse escândalo quando estava em 6,3 bilhões. No final desse vídeo, eu vou deixar no card para que vocês, se quiserem clicar e assistir, vocês podem dar um pulo lá e assistir o vídeo. Eu já estava absolutamente indignado no dia que eu fiz aquele vídeo. E hoje eu tô muito indignado, assim como você também deve estar, principalmente se você é um aposentado ou se você foi uma dessas pessoas lesadas ou se você tem algum parente, uma mãe, um pai, um avô, uma avó que foram lesados por essa putaria causada, né, esse roubo escancarado causado por esse governo maldito do Lula. E você que votou no Lula achando que seria diferente, faz o L e você enfia o L naquele lugar. Você achou realmente que depois de tudo que o Lula roubou, de todos os escândalos de corrupção do governo do Lula e do PT, seria diferente agora? Eu já disse isso e eu vou repetir. Isso é só a ponta do iceberg. Ainda vem muito mais por aí. E não adianta vir com essa conversinha de que esse escândalo já vinha desde lá de trás, não. Porque o histórico mostra que no governo do Bolsonaro, e eu não sou bolsonarista, no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro colocou um mecanismo para travar isso. O PT, os partidos de esquerda foram no Congresso, derrubaram para preparar o solo para o que está acontecendo agora. Isso que está acontecendo agora foi um solo muito bem preparado, um plantio muito bem preparado para o resultado vir agora. O próprio irmão do Lula é um dos chefes da quadrilha, é o líder da história lá por dentro dos sindicatos. Eu não vou nem entrar nesses pormenores porque tudo isso vocês já conhecem, mas seu Lula tá até aqui com todo esse escândalo de corrupção. Ele, o vagabundo do irmão dele, aquele Frei do Inferno, que nem Frei é, o Frei Chico, e os asseclas que rodeiam ele, que estão tudo ali com cabide de emprego, com seus empreguinhos de cabide de emprego, todo mundo faz parte da mesma quadrilha. Quando eu digo que o Brasil é um narco-estado, se você não sabe o que significa isso, significa que o Brasil está dominado pelo crime organizado. Desde as esferas mais altas da presidência da República, passando por pessoas dentro do judiciário, passando por deputados, senadores, vereadores, tem muita gente envolvida dentro do crime organizado. Tem muita gente que participa desse esquema. Eu sei quem é? Eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é especular. Agora, isso é um fato que é notório, todo mundo sabe. Todo dia cai um diferente. Todo dia cai um deputado metido em corrupção, um senador, né, um juiz, um policial, o presidente da República, né, os amigos do presidente. Todo dia cai um. O Brasil é um narco-estado. Acordem. Vamos acompanhar o Nicolas e vamos comentar um pouco sobre o vídeo dele, porque ele conseguiu mais uma vez, expôs em 6 minutos, de forma clara, de forma simples, exatamente o que está acontecendo dentro do governo e no nosso país. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários. 90 bilhões. Se você acha que no governo passado do Lula, da Dilma, do PT, eles roubaram muito com o Petrolão, o escândalo dos Correios, o Mensalão, esse aí é o maior escândalo da história do nosso país. Você tá vendo alguém fazer alguma coisa? Cadê o nosso supremo Deus encarnado na Terra, o Moraes, o imoral, para dar 48 horas para o Lula se pronunciar e explicar toda essa situação? Cadê o Moraes para fazer isso? Por que vocês acham que o STF está caladinho?
É só uma pergunta. Eu não estou acusando ninguém. É só uma pergunta. Por que ninguém abriu a boca ainda? Por que o Moraes, que mete o bedelho em tudo que é coisa no nosso país, tá de boca fechada? Não que eu queira que ele abra a boca para dizer alguma coisa, porque ele calado já é um filósofo, né? Mas diante de tantos desmandos por parte dele, cadê ele falar alguma coisa do governo Lula? Por que ele não vai e intima o Lula e prende o Lula? Ou faz alguma coisa contra o governo? Eu vou voltar a dizer, meu amigo, esse Brasil é um narco-estado. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Me dê um motivo para eles terem derrubado essa lei, que não seja corrupção. Eles sabiam o que estavam fazendo quando derrubaram a lei. Tem muita gente envolvida nesse esquema. É muita grana. Essa grana não foi para 1 ou 2, não. Essa grana foi para distribuir para muita gente. Tem muita gente participando desse esquema. Tá na hora da gente ter novamente uma operação como foi a Operação Lava Jato. Mas o nosso judiciário, que prendeu a Débora do Batom, que prendeu o pipoqueiro, que prendeu o morador de rua, que prendeu um monte de gente inocente e condenou a 17 anos de cadeia, vai ficar caladinho. Ninguém vai abrir a boca. Eu duvido que você veja alguém abrir a boca. Tá todo mundo envolvido no esquema. Agora, eu não sei dizer exatamente quem são as pessoas que estão envolvidas, mas que tem gente em todas as escalas do poder, desde o da presidência, passando pelo Senado, passando pelo Congresso, passando pelos vereadores, prefeito, governador, judiciário, todo mundo está envolvido. Tem 90 bilhões, é muito dinheiro. Quando você vê esse dinheiro passar, se você for corrupto, for vagabundo, para você ficar calado, para você vender o teu silêncio, você também quer uma fatia dessa grana. E como 90 bilhões a 90 bilhões, tem dinheiro para comprar tudo que é vagabundo. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Olha, eu tô muito indignado. Você vê o Alckmin é a escolha do Centrão, né? O Alckmin, junto com o Kassab e o Temer, são as pessoas responsáveis, eu já expliquei isso em outros vídeos meus também, são as pessoas responsáveis por criar e dar o poder que o Alexandre de Moraes tem hoje. O Alexandre de Moraes é cria do Kassab, meteu o pau no Lula. Vocês ouviram aí ele falando. E depois vai e entra na quadrilha. Porque o dinheiro compra todas essas pessoas. É uma cambada de vagabundos. É vergonhoso. E se você ficar indignado como eu tô, você ainda tá arriscado a ser dado como inimigo da democracia. Ainda pode ser perseguido e acabar sendo preso. Participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano.
por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Coincidência é o meu ovo. Esses caras fazem a gente de idiota. Você, cidadão, é um idiota. Eu sou outro idiota. Nós somos todos uma cambada de idiotas. Porque nós permitimos que essas quadrilhas aí que estão instaladas dentro do Estado façam o que eles querem. E nós também permitimos que, se nós abrirmos a boca, ainda podemos ser perseguidos e presos. Isso é permissão nossa. Se vocês parassem de sair aos milhões à rua para assistir show da Lady Gaga e fizessem o mesmo esforço, ou um esforço ainda maior, para sair às ruas, para poder defender a democracia do nosso país, esse tipo de coisa não estava acontecendo. Eu estou muito indignado. É até ruim fazer vídeo assim, do jeito que eu estou me sentindo, que a minha indignação acaba transparecendo para vocês que estão assistindo. E muita gente não gosta desse tipo de energia. Mas eu estou muito indignado com isso, porra. Reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Vai dizer pra mim que isso não foi calculado? Vocês botaram o Lula de volta no poder e ele pegou toda a quadrilha que já fazia parte dos roubos, dos esquemas, de tudo que não prestava no nosso país e trouxe de volta. Se ele sai da cadeia e vira presidente, ele pode fazer qualquer coisa. Vocês acham que ele vai ser preso agora? Vocês acham que o STF vai fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer nada. E se você abrir a boca como eu tô abrindo, é capaz de ir pra cadeia. O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. Adianta fazer algum tipo de CPI com o Hugo Mota e o Alcolumbre, com o negócio na mão, de medo do STF, por conta de estar envolvido até o pescoço em um monte de coisa errada e terem processos correndo no STF. O STF já ameaçou até o pai do Hugo Mota. Não vai acontecer nada. Não se iludam, não. A única coisa que vai fazer mudar o Brasil é o povo na rua, protestando sem parar. E aproveita para protestar agora, enquanto você ainda pode. Porque quando eles terminarem de implementar o plano que eles têm para transformar o nosso país no que é a Venezuela, você não vai poder mais abrir a boca não, meu amigo. Se você abrir a boca, ou você vai desaparecer do mapa, ou você vai apodrecer numa prisão. E veja se há algum desconto indevido. Só assim você saberá que está sendo roubado ou não. E peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Eu tenho que dar o braço a torcer que o Nicolas realmente é um camarada bastante articulado, sabe falar direito e sabe apresentar os temas. Eu não sou muito fã do Nicolas, eu tenho meus motivos, mas o cara tá fazendo a coisa certa da maneira certa e ele vai acabar virando presidente da República. Quando ele tiver idade, se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo agora, desse jeito aí, ele vai acabar virando presidente da República. Se você tá tão indignado quanto eu, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece.
Nós precisamos abrir os olhos do resto da população que ainda está dormindo enquanto é tempo. Se você vê valor no trabalho que eu faço aqui, deixa um like, deixa um comentário, me ajuda a impulsionar esse vídeo para mais pessoas.